The Beginning After the End. Volume 2. Capítulo 40. Eu não sou tão legal. Enquanto abríamos caminho pela multidão na praça da cidade, ouvi várias conversas sobre as lanças. Essas 6 lanças eram mais do que apenas um grupo de magos experientes, eles logo se tornariam o próprio símbolo deste continente. Sendo composto por 2 de cada raça, é imparcial em relação aos humanos, elfos e anões. Eu não ficaria surpreso se isso causasse um grande surto de magos talentosos. Embora nem todas as crianças que despertem se tornem magos, seja devido a situações financeiras ou questões de talento, o fato de que todos são elegíveis para se tornar uma lança irá definitivamente provocar uma nova era de magos. Eu poderia dizer que os reis propositalmente colocaram uma luz ruim no novo continente para que este novo inimigo comum em potencial se tornasse a razão para as 3 raças se unirem. Olhando para isso de forma lógica, pode haver grandes vantagens, como o comércio de matéria-prima, conhecimento sobre magia e artefatos e tecnologias diferentes, mas isso apenas criaria uma competição potencial entre os humanos, elfos e anões. Cada um deles tentando chegar ao novo continente primeiro para reivindicar os novos recursos. Nesse sentido, concordo com essa espécie de propaganda intencional. Entrando na carruagem esperando por nós na orla da praça da cidade, meu pai pede ao motorista que o leve primeiro à casa de leilões Eustia. Eu tenho algumas coisas para cuidar, então vou encontrar vocês em casa mais tarde esta noite. Não cause muitos problemas, filho. Meu pai bagunça meu cabelo enquanto me lança um sorriso sarcástico. Por favor, leve-nos às instalações de Gideon. Vincent direciona o motorista para o nosso próximo destino. Cerca de 30 minutos na estrada, o cenário muda de prédios altos para pequenas casas com letreiros dizendo artefatos. Em muitos deles. Percebendo o olhar curioso que eu tinha do lado de fora, Vincent interrompe. Estamos na parte da cidade onde todos os artífices se reúnem. Você verá muitos gadgets legais aqui, bem como ferramentas úteis para conjuradores. Aparentemente, isso despertou o interesse de Elijah porque ele pediu ao motorista que parasse na loja de artefatos mais próxima. Vou dar uma olhada um pouco e ver se consigo encontrar algo que vale a pena comprar. Ele diz antes de sair. SYLV, vá com Elijah enquanto visito Gideon com o tio Vincent. Digo a Sylvie que estava no meu colo. Ela me lançou um olhar curioso, mas não reclamou, saltando da carruagem atrás de Elijah. Eu não queria um pesquisador gênio como Gideon de olho em Sylvie, então seria melhor apenas mantê-la longe. Você tem algum dinheiro? Grito com ele de dentro da carruagem quando deixamos, percebendo que meninos normais de 12 anos não deveriam ter tanto dinheiro. Eu tenho meu dinheiro da masmorra economizado. Lembra? Eu não sou como você. Eu mal posso ver uma piscadela, pois ele estava obviamente me provocando sobre a minha falta de ouro. TCH. Que imaturo. Eu resmungo baixinho, fazendo com que Vincent solte uma pequena risada. Cerca de 1 hora depois de passarmos pela parte mais densa da cidade, chegamos a um prédio bastante grande. Este prédio tinha apenas um andar, mas era bastante grande em largura, o que era raro de se ver em uma cidade aglomerada como Chirus. Estamos aqui! O motorista anuncia ao abrir a porta para nós. Saltando para fora da carruagem atrás de Vincent, dirigimo-nos para a porta da frente. Depois de bater na porta de metal, um velho de bigode de guidão, vestido de mordomo, abre a porta. Saudações. Mestre Gideon não está. Olá, Mestre Vincent, por favor, entre. Ele diz enquanto abre a porta. Ele percebe que somos hóspedes bem-vindos, dando-nos uma profunda reverência antes de nos mostrar o interior. O mordomo parece negar automaticamente a todos, exceto algumas pessoas. O interior da instalação dificilmente era atraente.
Todo lugar estava uma bagunça, com ferramentas no chão e matérias-primas de aspecto bastante intrigante empilhados no alto das prateleiras. Havia microscópios e outras ferramentas que pareciam vagamente familiares às do meu antigo mundo. Miss, eu disse para você não deixar ninguém. Ah, Vincent. Vejo que você veio para me incomodar novamente. Do canto escuro de uma sala diferente, um homem muito baixo e encurvado faz o seu caminho. Tanto o mordomo quanto o mestre parecem querer negar automaticamente os visitantes. Olhando mais de perto para o suposto gênio inventor, pesquisador, artífice, posso dizer com certeza que ele se parece com um papel. Seu cabelo encaracolado, que parece ter sido atingido por um raio mais de uma vez, complementou os olhos redondos que tinham olheiras escuras sob eles. Sua pele estava pálida, enquanto ele tinha um par de óculos de proteção pendurado no pescoço. Haha! Tão acolhedor como sempre, não é, Gideon? Vincent balança a cabeça, dando a seu conhecido um sorriso desamparado e um aperto de mão. Bah! Nem vem! Ano passado, a família real enviou mais de uma dúzia de mensageiros pedindo uma maneira de começar a cruzar o oceano para chegar ao novo continente. Não durmo decentemente há meses. O excêntrico curvado agita os braços em desgosto enquanto começa a andar ao redor. É realmente verdade que eles realmente encontraram evidências de outro continente, Gideon? Vincent não pôde deixar de aliviar sua curiosidade. Até eu estava interessado nisso. Ho! Isso, meu amigo, é realmente uma verdade que aquelas famílias reais snob estão dizendo pela primeira vez. Fui eu quem estudou as evidências. Tudo o que posso dizer é que o novo continente tem artífices ainda melhores e talvez até magos do que o nosso. Seus olhos redondos desaparecem enquanto seu sorriso se alarga, revelando dentes amarelos com restos de tudo que ele comeu em sua última refeição. O que te faz dizer isso? Vincent empurra, inclinando-se para mais perto de Gideon. A família real recuperou as evidências para mantê-las seguras, mas essa evidência era um artefato. Mesmo eu não consegui descobrir tudo o que ele fazia, mas este artefato foi anexado a uma besta de mana semelhante a um pássaro que nunca foi vista em Dikaten antes. Esta besta de mana parecida com um pássaro tinha a habilidade de se camuflar quase completamente com seus arredores. A única maneira de pegá-lo foi porque um aventureiro acidentalmente o derrubou enquanto estava mirando em um esquilo que estava caçando para comer. Além disso, uma das funções que consegui descobrir a partir do artefato anexado ao pássaro foi que ele era capaz de registrar e armazenar imagens em movimento. O artefato era do tamanho da minha palma e poderia fazer o que 4 grandes cristais de projeção mágica podiam e muito mais. Diga-me, por que alguém do nosso continente precisaria gravar vídeos? Ele se inclina na direção de Vincent também, de modo que os dois ficam separados por apenas um palmo de distância. Fascinante! Vincent suspira enquanto esfrega o queixo. Então, quem é o moleque que tu trouxe? O filho da sua amante. Gideon balança as sobrancelhas lascivamente para Vincent. Oh Deus, nem mesmo faça piadas assim. Tabitha me mataria, literalmente, estou com medo. Não, este é Arthur Levin, eu o considero um sobrinho meu. Ele coloca a mão no meu ombro. Dando uma reverência respeitável, eu me apresento. Olá, senhor. Gideon. Tio Vincent me contou muitas coisas boas sobre você e seu trabalho. Ó, bastante etiqueta para um pivete. Quantos anos tu tem? Ele pergunta, me estudando com seus olhos redondos. Vou fazer 12 anos em maio. Eu respondo simplesmente. Entendo, então, por que você o trouxe aqui, Vincent? Eu não aceito alunos ou discípulos, você sabe. Ele acena para si mesmo com condescendência. Na verdade, gostaria de saber por que ele queria vir. Vincent se vira para mim.
Senhor Gideon, o fato de você ter mensageiros da família real visitando você, posso supor que seu trabalho é bastante influente, correto? Eu coloquei o ar de um jovem respeitoso. É claro. Eles são uma dor, mas eu recebo muito dinheiro deles. Seu queixo se projeta e quase posso ver seu nariz ficando mais comprido com seu orgulho. Perfeito. Sem dizer mais nada, pego um grande pedaço de papel caído no chão e faço um esboço de uma planta. Demorei um pouco para pensar em uma ideia para vender sem mudar muito o mundo. Este mundo depende muito da magia para muitas das ferramentas e máquinas maiores. Essa foi principalmente uma das razões pelas quais eles não puderam construir um navio capaz de viajar longas distâncias. Os magos não tinham uma fonte infinita de mana e tentar carregar magos suficientes para energizar uma grande nave era impossível. Vincent e Gideon ficaram perplexos com minhas ações repentinas e murmuraram um para o outro o que eu estava fazendo exatamente. Eu não os deixei ver o que eu estava desenhando, então eles estavam ficando cada vez mais impacientes com meu comportamento. Após cerca de 15 minutos, terminei de desenhar um esboço de uma máquina a vapor. Não desenhei alguns dos componentes principais para que Gideon não pudesse simplesmente roubar minha ideia, eu desenharia aqueles depois que as negociações estivessem concluídas. E isso. Seus olhos redondos se arregalam 2 vezes e ele puxou o papel para poder estudá-lo em profundidade. Claro, por que não pensei nisso? Também havia essa solução. Eu podia ver suas mãos tremendo, pois ele tinha dificuldade em digerir o projeto. De repente, suas sobrancelhas se franziram e seu olhar percorreu o papel. Eu sinto que algo está faltando. Eu gentilmente pego o papel de volta e o enrolo. Eu deixei de fora alguns detalhes importantes que irei mais do que felizmente incluir assim que nossas negociações terminarem. Eu coloquei um sorriso inocente. Você é realmente apenas um garoto de 12 anos? Seu olhar se torna aguçado, mas logo parece indefeso, pois ele mesmo sabe que o que eu tenho a oferecer a ele é bom demais para deixar ir. Até Vincent parece perplexo com a virada dos acontecimentos, mas ele lidou com isso um pouco melhor, pois sabe que sou sempre assim. Sim. Você pode me mostrar alguns de seus melhores artefatos? Tio Vincent me disse que você faz alguns dos melhores. Eu lanço um bom elogio para adoçá-lo. Imis, traga meus últimos trabalhos. Gideon grita. Logo depois, o mordomo de bigode de Guidão traz consigo uma maleta protegida do tamanho de um adulto, lacrada com algo que nem eu mesmo reconheço. Gideon sussurra algo na fechadura enquanto coloca as 2 mãos sobre ela. Após um breve momento, a fechadura brilha e dobra-se e muda de forma, abrindo-se. Dentro da caixa havia várias armas encantadas. Gideon examina cada uma das armas e do que elas eram capazes. Eu sei que cada uma dessas armas era inestimável e não comparável às vendidas em lojas e forjas, mas elas não serviam. Eu olhei para algumas das varinhas para talvez pegar para Elijah, mas nenhuma delas combinava com ele. Balançando a cabeça, ouvi o cientista louco resmungar algo nojento. Gideon acabou nos levando a um depósito escondido onde havia pedras preciosas e matéria-prima que até me deixou chocado. Este é um diamante de Ironite, uma das gemas mais valiosas encontradas neste continente. Possui propriedades capazes de armazenar muita mana para usar em caso de emergência. A essa altura, Gideon parecia derrotado, enquanto meu rosto ainda parecia um pouco insatisfeito. Suspiro. Imis, você pode me trazer os pingentes? Ele esfrega as têmporas. Mas, mestre, isso foi feito para quê? Eu sei. Basta trazer. Gideon interrompe o perplexo Imis. Eventualmente, Imis volta segurando uma pequena caixa com uma fechadura ainda mais complicada. Esses são alguns dos produtos que fiz para a família real.
Eles têm pedido artefatos de proteção à vida em caso de qualquer perigo. Ele apenas encolhe os ombros, qualquer sentimento de confiança que ele já teve desapareceu. Pegando um dos dois pingentes idênticos que eram muito macios, ainda cor rosa radiante cuidadosamente ornamentada e decorada com uma corrente fina de ouro branco. Eu tive alguns dos melhores designers trabalhando na peça em si, então é adequada para a família real. Ele esclarece. Coloco um pouco de mana no pingente. Quando faço, vejo vagamente o contorno da besta de mana sobre a qual li uma vez. Isso é feito de uma Fênix WYRM. Eu murmuro. Você foi capaz de descobrir isso. Os olhos de Gideon ficam ainda mais intrigados enquanto ele me estuda, tentando descobrir exatamente do que mais eu sou capaz. Continuando, Gideon explica. Embora a Fênix WYRM não seja tão rara quanto a espécie de dragão, esta raça em particular ainda é uma besta de mana de alta classe S. Eles não são realmente conhecidos por seu poder e capacidades de combate, mas por sua capacidade única de preservar suas próprias vidas. Quando a Fênix WYRM está sendo atacada, suas escamas rosas se alongam e endurecem ao redor deles, formando uma espécie de casulo. Isso atrai meu interesse. Porém, essa nem é a melhor parte. Quando o casulo super duro que elas são protegidas se quebra, elas esgotam toda a mana em seu núcleo bestial para transportar-se instantaneamente para onde elas sabem que estão seguras. É uma habilidade única que eu só vi na Fênix WYRM. Esses dois pingentes são provavelmente os artefatos mais valiosos que possuo. A joia em si é feita do núcleo da besta da Fênix WYRM e também pequenos fragmentos de suas escamas, permitindo-lhe reproduzir os efeitos de preservação da vida da besta, até certo grau. Ele suspira, após terminar sua explicação. Quantas vezes o usuário poderá utilizar os efeitos? Eu simplesmente pergunto, estudando o pingente ainda mais perto. Honestamente, não tenho muita certeza. A família real me apresentou 5 desses núcleos de bestas que foram mantidos ao longo do tempo por gerações. Porém, eles não sabiam exatamente o que esses núcleos de mana faziam, eles só sabiam que eram extremamente valiosos. Eles já foram estudados e nenhum tinha uma vontade bestial, mas ainda assim, o valor de apenas um desses núcleos bestiais custa mais do que os núcleos de classe S normais. O primeiro dos 5 que cometi foi um fracasso, não mostrando nenhuma habilidade. O segundo e o terceiro mostraram sua habilidade uma vez antes de virar pó. Eu imagino que, uma vez que o núcleo de mana não se esgota completamente para transportar um humano, vai funcionar pelo menos 2 vezes como os 2 núcleos anteriores que usei para fazer o pingente. Ele me olha com olhos esperançosos. Estes são para a família real, certo? É realmente certo para mim tomá-los quando a família real forneceu a matéria-prima para eles? Eu questiono. Bem, como eu disse, eles não sabem exatamente o que esses núcleos bestiais poderiam fazer, então se eu apenas fizer um bom artefato de preservação de vida substituto, acho que vai ficar tudo bem. Claro, se você escolher trocar seu projeto por outra coisa, será ainda melhor. Ele sorri derrotado. Haha! Eu não sou tão legal, senhor Gideon. Vou levar esses 2 pingentes. Eu desenrolo o projeto e preencho o resto dos componentes-chave que deixei de fora. Suspiro. Você está me colocando em uma posição difícil, mas eu sei que você está me fazendo uma caridade ao me dar essas plantas. Com isso, imagino que nosso povo poderá chegar ao novo continente antes de chegarem ao nosso. Ele estuda a planta antes de dobrá-la e colocá-la com cuidado na prateleira. Ele se vira para mim, seu olhar não me olhando como se eu fosse uma criança, mas mais igual. De onde você teve essa ideia? O que você está realmente planejando, Arthur? Você queria acelerar o processo de viagem ao novo continente?
O pesquisador genial nele estava implorando para que eu respondesse às suas perguntas. Eu apenas ri e saí pela porta, o silencioso Vincent, que ainda estava perplexo com a virada dos acontecimentos, seguindo atrás de mim. Como eu disse, Sr. Gideon, eu não sou uma pessoa legal. Eu só queria dar a minha irmã um bom presente de aniversário. Eu digo sem olhar para trás, acenando a pequena caixa que tinha os 2 pingentes dentro antes de entrar na carruagem. A viagem de volta para casa foi silenciosa durante a primeira metade, até que Vincent finalmente falou. Não apenas um aumentador genial, mas um inventor brilhante? O que exatamente você desenhou para Gideon? Eu expliquei em termos simples. Fiz o projeto de uma máquina a vapor, que é capaz de produzir muita energia com o vapor produzido a partir de um material específico que existe neste continente. Com isso e algumas modificações para que pudesse ser trocado com combustível movido por mana, atravessar uma longa distância não deve ser um problema. Suspiro. Sob qual estrela mágica você nasceu? Vincent balança a cabeça. Haha, por favor, esta foi uma ideia que tirei de outro lugar e eu apenas a ajustei um pouco para que funcionasse melhor. Por favor, não dê muita importância a isso para meus pais. Eu sorrio humildemente enquanto olho para os 2 lindos pingentes rosa novamente. Bem, seus pais provavelmente nem dariam muita importância a algo assim, considerando quão anormal você é. Ele ri para si mesmo. Felizmente, como não havia ninguém em casa, escondi a caixa com cuidado depois de embrulhar os 2 pingentes individualmente. O aniversário da minha irmã seria na próxima semana e então faltavam alguns meses para meu 12º aniversário, e, eventualmente, para o novo ano da Academia Shirus. Mesmo que eu não estivesse tão longe da minha família enquanto estaria na escola, eu certamente ficaria limitado à frequência com que poderia visitá-los, então meu principal objetivo durante esse tempo era garantir que minha família pudesse cuidar de si mesma, caso algo de ruim acontecesse. Eu sei que provavelmente estou pensando demais em tudo, mas prefiro estar do lado seguro quando se trata de minha família. Por isso, estou disposto a vender até minha alma.